Começando o vídeo como? Descabelada, né? Como sempre. Já lavei tudo aqui fora. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Já lavei todo esse espaço, limpei poltrona. Lavei até tá meio úmido aqui ainda, ó. Essas pedras elas estão encardidas, não limpam mais. Mas já lavei tudo aqui, lavei pergolado. Lá dentro a filha também deu uma boa adiantada já. O que nós vamos fazer agora? Agora eu vou no mercado. Vou comprar algumas coisinhas gostosas, porque hoje nós vamos ter mesa posta. Hoje nós vamos receber e eu vou fazer um jantar completo. Entrada, prato principal e sobremesa. Tanto o menu quanto o processo eu vou mostrando para vocês no decorrer aqui da minha tarde, do final do meu dia, e montamos as mesas juntos. Não vou mostrar no mercado, mas mostro as comprinhas assim que eu chegar. Agora eu vou subir, vou tomar um banho, virar gente para poder sair, né? Bom, cheguei do mercado, o que eu trouxe? Alguns torcidos, dois tipos na verdade, de torcida, grissini, aí tem essas torradinhas de arroz, uma torradinha normal e 2 salames que eu vou fazer uma pastinha de salame para entrada, tomate cereja para fazer um risoto caprese, né? Tomate cereja, manjericão, o arroz de risoto tá ali. Manteiga, porque eu vou fazer um filé mignon na manteiga de ervas. O filé mignon já está na geladeira. O requeijão, que é que eu uso para as pastinhas. Chocolate, o arroz arbóreo do risoto. O chocolate, a filha vai fazer um cookie de chocolate para comer com sorvete. Então, uma manteiga, os ovos e o chocolate branco é para isso. Aí o queijo aqui para finalizar o risoto. E eu comprei 2 plantinhas, ó, bem em conta, inclusive, que é para montagem da mesa. Vou começar a limpar e preparar lá e já mostro para vocês que jeito que será essa nossa mesa. Dando sequência para o preparo da nossa noite, eu vou montar a mesa. Vou tentar falar mais alto, porque eu gravo no celular, o celular está um pouquinho longe, e a experiência com o microfone foi traumática. Definitivamente eu preciso encontrar alguém mais inteligente que eu me ensine a usar. Mas enfim, como que está transcorrendo esse preparo? Estou com a minha auxiliar lá no fundo, cozinhando, coisa que eu tenho amado, porque ela é uma cozinheira de mão cheia e é um super adianto de vida para mim. Então ela já começou a fazer o preparo de um patezinho de frango para a entrada, e ela quem vai fazer o cookie de sobremesa e o risoto caprese, ou seja, me tirou um monte de trabalho, então eu vou poder concentrar as minhas atenções com calma e carinho aqui na mesa. Os preparos que eu for fazer na cozinha eu mostro para vocês também. Hoje eu quero fazer uma mesa bem delicada, seremos em 7 para o jantar. Embora a princípio eu tenha pensado em puxar essa mesa para uma coisa um pouquinho mais aí para o Dia dos Pais, mas eu vou soltar o vídeo semana que vem e vai acabar não servindo de inspiração para vocês porque está em cima da hora. Então eu vou fazer uma mesa mais delicada. Um casal de amigos vai vir jantar conosco e a filhinha deles, que completou 10 anos ontem. Então eu vou aproveitar que foi aniversário dela, acabei entrando nessa onda e vou fazer uma mesa bem feminina e bem delicada. Vou no meu jogo de bolinha. Eu tô sem muitas opções ainda de jogo americano, preciso colocar a mão na massa e fazer mais alguns, mas não tem dado tempo. Então vamos trabalhar com o que temos. Não vou montar a mesa inteira, vou focar mais nesses 3 lugares aqui, que é para vocês entenderem como eu vou fazer sem ficar muito prolixo, né? Sem ficar muito demorado. Como seremos em 7, eu vou montar os 3 lugares das laterais, ou seja, 3 e 3, 6, e um lugar na ponta. Aliás, eu acho que eu vou até inverter. Eu vou montar esses 3 lugares para mostrar para vocês, e ao invés de deixar lá na ponta, eu vou deixar nessa ponta aqui, para facilitar a circulação. Principalmente com relação à cozinha, ao buffet, que é onde eu vou servir as comidas de fato. Aproveitando esse nosso bate-papo, para ter conversas aí sobre projetos e sobre decoração prática mesmo, decoração para a vida real, vou apontar uma coisa que foi um erro aqui em casa e não aconteceu, aliás, que acaba sendo um erro, mas ficou dessa maneira por conta da adega. O correto para você colocar esse balcão, buffet, aparador, para dispor a comida, quanto mais próximo e mais fácil esse acesso para a cozinha, melhor, é o mais indicado.
Mas como eu optei por fazer essa adega gigante e vazia, não tinha como eu chegar simplesmente e colocar um balcão aqui na frente, senão nem conseguiria colocar os vinhos. Até cogitei em colocar a mesa invertida, só que aí onde estaria o problema? Por conta do lustre. Porque se a mesa ficasse invertida para o lustre ficar centralizado, eu mataria toda a circulação. Ou seja, foi uma adaptação, às vezes a gente faz o certo, às vezes o indicado, às vezes faz como quer e às vezes faz o que dá. Reforma, 90% das vezes você faz o que dá, o resto a gente se adapta. Os pratos que eu escolhi para hoje é o branquinho com o friso prata. Como eu falei, eu quero montar uma mesa bem delicada, então é o que melhor vai me atender. E como são menos pessoas, eu tenho possibilidade de usar os meus jogos menores. Esse é um jogo com 2 lugares, o que me limita menos do que outras peças que eu tenho, mas por ser menos pessoas, eu tenho um pouquinho mais de versatilidade para trabalhar dentro do acervo que eu já tenho. Mas fiquem calmos que eu já estou cuidando disso, esse acervo vai ganhar um turbo logo, logo, se Deus quiser. Mas vamos lá, pratos colocados, sempre bem centralizado aqui, bem ajeitadinho, certo com relação ao jogo americano. E como eu vou ter entrada, e as minhas entradas vão incluir tipos diferentes de torrado, uma coisa que vai fazer sujeira no prato. Então, eu vou deixar 2 opções. Eu tenho o prato de jantar, que é pra gente consumir, que é pra gente comer o prato principal efetivamente. E nesse caso, eu vou usar o prato de sobremesa. Se fosse alguma coisa mais tranquilinho, ou alguma coisa que eu fosse servir, tipo finger food, nas porções individuais, eu nem me preocuparia tanto com o prato de sobremesa. Mas como é coisa que vai fazer farelo e vai sujar bem aqui o meu prato principal, melhor eu ter o prato de sobremesa. Quando eu for trocar os pratos, quando eu tirar as entradas e colocar o prato principal, eu retiro esses pratos também. Os talheres escolhidos aqui para nossa mesa é esse aqui, que é um modelo que eu trouxe de São Paulo, que eu sou apaixonada. Eu gosto tanto que eu trouxe no prata, no preto e no dourado. Embora a faca não seja uma faca de muito corte, eu acabo usando mais quando eu vou servir peixe, como eu optei por fazer o filé mignon na manteiga de ervas, ele praticamente derrete. Então, essa faca vai me atender. Sempre lembrando, garfo à esquerda, faca à direita. Aqui eu já cheguei a colocar alguns guardanapos. Eu optei pela argola de borboleta rosinha, porque eu quero a mesa toda nessa pegada, toda jardim encantado, bem delicado. E o guardanapo do jogo, que eu fiz uma dobra super simples nele aqui, adiantando o processo, que foi o seguinte: deixei a nossa argola aqui separadinha, peguei o guardanapo quadradinho, dobrei ele ao meio, de forma que ele ficasse de ponta, e uni as 2 pontinhas do canto com a pontinha de baixo, ó. Uma dobra bem simples. Fazendo dessa forma, ele vai destacar mais o meu bordado, que, como é igual ao do jogo americano, é interessante deixar ele aparecer bem e vai ficar bem bonito na composição da mesa. Tirando esses detalhes, o que eu não coloquei aqui ainda? A colher de sobremesa. Se essa colher fosse utilizada na entrada, ela estaria aqui na lateral da faca. Como não é para entrada, já é uma colher para sobremesa, mesmo não combinando com o meu jogo, por isso que eu não coloquei talheres para entrada. Além, é claro, do fato das minhas entradas serem todas para comer com a mão, propriamente dito, o que eu faço? Eu tiro ela daqui do canto e subo para cima do prato. A hora que eu mostrar bem de pertinho vai fazer sentido para vocês. Primeiro de tudo, eu preciso fazer uma correção. Eu falei que a minha auxiliar estava cozinhando e levei uma bronca da filha assim que eu desliguei o celular, assim que eu parei de filmar. Porque ela falou que ela não é a minha auxiliar, ela é a minha parceira. Então, me corrigindo, quem está cozinhando maravilhosamente bem, com uma comida de dar água na boca, é a minha parceira e filha. Ratificações feitas, vamos lá. Eu abri, tirei a embalagem da flor e a primeira tá assim, linda, perfeita, super cheia. As duas estavam iguais dentro do pacote.
Olha a mochila que tá a segunda, ou seja, eu desanimei total. O que eu pensei? Eu tenho tanto esses vasinhos coloridos em formato de cogumelos, são 5 no total, e são dentro tá bem dentro das cores que eu estou usando lá na decoração da minha mesa, então eles vão ser super pertinentes. E eu tenho mais alguns desses aqui, ó, coloridinhos também, que eu consigo usar tanto essa parte quanto essa outra. Então, qual que foi a ideia? Eu vou colocar um pouco de água nesses aqui, porque eles são de plástico e são meio levinhos. Então eu vou pôr tipo, um dedinho de água. Ó. Só um tiquitinho suficiente para ele pesar e não vou pôr nada dentro. E nesse outro modelo, vou pôr um pouquinho de água. E eu vou vir aqui na minha florzinha magricela, sem dó mesmo, tá? Vou cortar, tiro as folhinhas aqui para não entrar em contato com a água e vou encaixar. Então nos vasinhos pequenos eu vou colocar florzinhas e nos cogumelos eu só vou colocar um pouquinho de água para ele pesar e não tombar fácil a mesa porque tá ventando. E do jeito que o clima tá gostoso, hoje tá um dia quente, esse ventinho é muito bem-vindo. Vou fazer toda essa parte, quando eu for dispor lá na mesa, eu vou mostrando como eu vou fazer essa combinação entre cogumelos e vasinhos. Já dispus todos os lugares, com exceção das taças, trouxe o celular para mais próximo para mostrar como que eu vou fazer essa disposição da decoração. Tem 3 cogumelos da mesma altura, então eu meio que vou dividir a altura deles aqui, deixar o mais escurinho no meio, um numa ponta, outro na outra. Como são 5 cogumelos, mais eu tenho os vasinhos de flor, o que eu vou fazer? Neste primeiro, eu vou colocar como se ele tivesse nascido em duplinha, e o mesmo eu vou fazer na outra ponta. Um virado o menor para cá, o outro virado o menor para lá. Tenho 3 pequenininhos, porque eu andei quebrando. Então eu vou ver as cores que eu coloquei aqui, qual que é a cor diferente, e meio que vou pôr junto, ó. Lá tem um azulzinho, então vou colocar o cor-de-rosa. E vou deixar esse, que seria o terceiro, que ficaria meio que sobrando, aqui junto com o cogumelo maior. E são 4 desses outros vasinhos. Então eu vou dispô-los desta forma. Sempre tentando fazer combinação de cores diferentes aqui, ó. Por exemplo, ali eu vi que tem um cogumelo azul e aqui tem um cogumelo meio lilás. Então eu vou trazer o azul para cá e deixar o lilás para lá. Tentando inverter aqui um pouco. Sobrou algumas florzinhas, eu vou buscar, eu não vou fazer nada de espetacular ou diferente com elas. Deixa eu só colocar aqui, como a minha mesa tem as tábuas, eu consigo me guiar mais ou menos para ficar mais ou menos a mesma largura. O que eu vou fazer com as florzinhas que sobrou? Eu vou cortar bem rentezinha mesmo e vou espalhar aqui no meio só para fazer uma gracinha. No fim das contas, acabei tendo uma ideia diferente. Eu tenho esses copos aqui, que são bem bonitos, foi até um presente de uma tia minha, da minha tia Lite, que eu amo de paixão. O que eu fiz? Eu coloquei água e pus uma velinha flutuante. Eu vou dispor ele nesses intervalos. Aí eu venho aqui, eu realoco, eu corrijo, porque como é um jantar, vela sempre vai dar um charme a mais. E desta forma eu acabo preenchendo melhor esse meu centro de mesa. Como eu optei por usar por peças pequenas, então eu preciso ter um volume maior para que faça esse preenchimento. Se fossem peças maiores, 1 ou 2 arranjos já me atenderia. Mas, mais uma vez, tudo aqui é muito pequenininho, muito delicado. Então eu preciso trazer volume, eu preciso trazer quantidade. Olá. Velas dispostas, como eu falei, sobrou algumas florzinhas.
Eu tirei só as florzinhas maiores. Eu vou cortar aqui bem rente ao talinho e vou salpicar na mesa mesmo, sem... Aqui eu não vou nem contar muito, tipo, colocar uma aqui, duas lá, eu vou salpicar essas flores na mesa. Mas, uma vez que é para compor um arranjo, ela deve fazer parte de toda essa composição. Ou seja, se eu comecei aqui, ela vai ter que vir do começo até o fim. Esse aqui eu vou colocar 2. Meu arranjo está finalizado, eu vou acender essas velas no momento que eu for começar o meu serviço. Quando eu for dispor as entradas que nós formos nos sentar à mesa, aí eu venho e coloco. Agora é o momento da dúvida. Eu confesso que eu montei toda a mesa pensando nesta taça aqui. Eu nunca usei ela numa mesa posta. A minha preocupação é que ela é bem alta, então assim... embora eu tenha quantidade, é uma taça um pouquinho mais complicada para você usar aí numa composição de mesa. Ao mesmo passo que eu sou apaixonada nesta aqui, e ela também ficaria linda. Então uma composição as duas juntas, ficaria algo maravilhoso. Mas aí a gente lembra que vinho se serve em taça transparente, né? E hoje eu acho que eu vou quase cumprir a regra, porque quase, a cotação aqui está maior para a taça de bolinha de sabão. Mas enfim, vou manter a ideia original, as duas opções ficaram lindas, mas eu vou manter a ideia original para poder usar essa maravilha de taça numa mesa posta. Dando sequência, tá com barulho na cozinha que a filha tá a todo vapor lá fazendo, tanto é que quem assumiu a janta de Léa Creve foi ela, tá? Vai acabar que eu não vou colocar a mão na massa para nada no quesito jantar. Aqui eu vou utilizar essa bandeja que já fica na minha bancada, no meu buffet, para poder servir as entradas. Então eu vou aproveitar ela mesmo. Já fiz um testezinho aqui para entender como eu ia fazer. Então como eu vou seguir? Vou vir aqui com as taças onde eu vou servir o vinho. Não vou pôr a mesa, porque como não são lugares marcados, eu não sei onde cada um vai sentar. Vou pôr as taças para o vinho. Aqui eu tenho 2 taças de martini, que eu vou pôr atrás, e 2 potinhos de sobremesa colocados aqui na frente. Por quê? Algumas coisas eu já vou servir, já vou colocando e vou mostrando real oficial. Eu tenho 2 sabores diferentes de torcida, que eu vou vir aqui nessa taça maior. Um de cada. Esse aqui eu comprei 2, eu não vou nem usar. E essas 2 tacinhas, uma é para o patezinho de salame, a outra para o patezinho de frango. São recipientes pequenos, porque qual que é a intenção? Tanto um patê quanto o outro precisa ficar na geladeira. Como hoje está calor, eu prefiro colocar porções pequenas e ir repondo do que correr o risco de estragar e alguém comer sem estar muito legal. Aqui no cantinho eu vou colocar um copo igual que está na mesa e vou pôr uns grissines. Vou fazer barulho. Eu acho o grissini sensacional, porque como ele é comprido, ele dá um efeito lindo. Ele próprio já serve de decoração, além de ser gostoso, é claro. Então essa parte aqui está praticamente montada. Acho que eu já vou colocar os 2 aqui, eu vou colocar o que cabe. Ver se cabe os 2. Não vai caber, então vai ficar para repor a parte. Aqui eu deixei um espaço vazio na minha bancada, porque como eu vou ter os patês, eu preciso servir as torradas, então eu vou servir nessa parte. O meu bambu da sorte é lindo, eu amo, mas ele faz muito volume, aquele me atrapalhar. Então eu aproveitei aquele vaso que estava mais cheinho, já deixei aqui do lado.
Agora eu vou buscar a travessa com os pães para mostrar para vocês pelo menos mais adiantado essa parte do balcão. Essa parte eu vou trazer em detalhes agora para vocês como ficou. No fim das contas, eu achei que a taça mais alta trouxe mais interesse, trouxe mais elementos, mais altura para a mesa, porque a decoração central é toda muito discreta, muito pequenininha. Então aqui em detalhe dos talheres, a taça. Eu gosto muito dessas taças diferentes, assim. Elas realmente me encantam. Sou apaixonada. Quanto mais diferente a taça, mais meu olho brilha. E agora vamos lá para o nosso balcão, onde as entradas já estão bem adiantadas. O vasinho sobressalente eu deixei aqui no canto. Como são as mesmas flores da mesa, ele se conversa, as mesmas cores também. Para pôr as torradas, eu usei essa travessa que é de borboleta, que acaba tendo conexão com a mesa, tanto na cor, por conta do branco dos pratos, quanto na borboleta das argolas. Aí tá a torradinha de arroz, torradinha de pão francês, essa aqui é lá da padaria, sensacional, amo de paixão. E a torradinha da Balduco normal, essa que a gente compra no mercado. Aqui a bandeja ficou com o grissini, os dois torcidas diferentes, aqui ainda estão vazios. Aí falta eu deixar as espátulas também aqui no jeito para poder se servir, né, dos patês. E aumentei uma taça. Acabei não filmando mais durante o jantar, porque com visitas vocês sabem como funciona. Marido ali finalizando o chão. Lá na cozinha já lavei as taças. Eu já catei o máximo de bagunça, aguardamos, né, o marido tá me ajudando, o filho ajudou a recolher um pouco. Eu já coloquei a louça na máquina, o que não ia para a máquina tá entre a escorredeira e aqui o tapetinho para secar. Essa água eu vou continuar bebendo lá em cima e as torradinhas eu vou guardar. Mas por hora tá assim, já mais adiantado, já mais arrumadinho. Amanhã eu só finalizo colocando as coisas ali da copa. Da copa não, perdão, da sala de jantar. O que ia ser um vídeo de uma única mesa posta, acabou virando um compilado. Montei essa mesa de café da tarde. É domingo à tarde, é aquele momento que é para desfrutar em família. Então, essa mesa foi montada para Clisla, o Pedro, o Victor e eu. Não tem nem muita coisa aqui, é só aquele momentinho mesmo para a gente sentar e bater um papo e desfrutar em família. O que eu fiz de diferente aqui? Eu usei o prato retangular, que acaba não sendo muito comum, mas como eu tenho 4 dessa opção e são lanchinhos, são cafezinho mesmo, então ele super se encaixa. E combinei os guardanapos azuis com a estampa, com o bordado do jogo americano. E para ficar essa pegada mais clean, uma vez que é uma mesa redonda e tá com bastante coisa ao centro, eu optei só por coisa transparente. Então da argola do guardanapo, prato, xícara e taça, tudo transparente de vidro. Esperem para ver a próxima mesa. No fim das contas, são 3 opções de mesa posta. Olha que legal. E essa aqui é uma mesa que é sensacional pelo seguinte quesito. Foi uma coisa fora de programação. Minha sogra vai passar aqui agora à noite, a gente vai pedir uma pizza. Então foi uma mesa super simples, feita com o que eu tinha em casa. As garrafinhas são velhas conhecidas de vocês, que nada mais é do que as garrafinhas de azeite, que eu tô sempre reutilizando de forma diferente para montar a mesa. Os antúrios é do meu jardim debaixo da escada. Eu fui lá, cortei 3 flores e só coloquei. O jogo americano de graminha, que sempre traz um interesse, sempre traz uma coisa diferente para a mesa. E de verdade, eu não imaginei que eu fosse usá-lo tanto. Taças transparentes, voltei a repetir a argola que eu usei na hora do café e coloquei um guardanapo porque ele é super charmoso. Ele é todo bordadinho de limões. Então ele fica um charme, traz uma graça para a mesa, traz um ar divertido, sem deixar pesado, porque ele tá bem delicado. E assim ficou mais uma mesa. Vou encerrar o vídeo por aqui. 3 ideias, 3 sugestões de mesas diferentes, 2 para jantar, se bem que essa aqui super se aplicaria para um almoço também, e uma para café. E olha que legal, cada uma delas foi uma mesa diferente. Mas enfim,
mais mesas virão, mais ideias virão e eu vou continuar compartilhando mais e mais do meu dia a dia, do meu trabalho e desse mundo fantástico de mesa aposta com vocês. Mas por enquanto é só. Beijo!